Oi galera, tudo bom com vocês? Então, aqui quem tá falando é o Otávio Andrade. Aqui quem está falando é o Otávio Andrade. E hoje nesse vídeo eu tô aqui pra falar pra vocês sobre os personagens da Turma da Mônica, que na verdade é um dos personagens da Turma da Mônica que foi no esquecimento, que eles estavam no esquecimento. E hoje a gente vai falar sobre os personagens da Turma da Mônica que tava no esquecimento. É como se fosse crianças deletadas, né, da Turma da Mônica, né? Porque vocês lembram, né, que naquele vídeo eu fiz um vídeo sobre as crianças deletadas da Galinha Pintadinha. Naquele vídeo eu fiz um vídeo das crianças deletadas, né? Porque naqueles vídeos. E se você não conhece esse vídeo, assista esse vídeo, que eu já tinha falado sobre as crianças deletadas da Galinha Pintadinha. Mas agora eu vou falar sobre as crianças deletadas da Galinha Pintadinha, né? Quer dizer, as crianças deletadas da Turma da Mônica, que na verdade são personagens que foram do esquecimento, que eles estavam no esquecimento e também foram deletados, né? Porque vocês sabem que um de vocês já conhece esses personagens, né, da Turma da Mônica que estavam no esquecimento. E esses personagens aí vocês já conhecem. Um dos personagens que estavam no esquecimento, eu já vou falar o nome dos personagens, né? Porque os personagens, eles também estavam no esquecimento. Porque em 2024 os personagens da Galinha Pintadinha, quer dizer, da Turma da Mônica, os personagens da Turma da Mônica que estava no esquecimento, eles estavam completando 65 anos em 2024, né? Porque faz quase um ano que os personagens da Turma da Mônica completou 65 anos, né? Em homenagem aos 65 anos da Turma da Mônica, né? E a maioria das pessoas já conhece esses personagens como um dos personagens que foi no esquecimento, e outros que felizmente não estão no esquecimento. Mas esses personagens antigos da Turma da Mônica, eles estão no esquecimento. E até hoje eles estão no esquecimento. E tinha até tiras, né, sobre essas tiras da Turma da Mônica. Porque inclusive naquela época eles estavam lançando até tiras, né? Porque se eu não me engano, isso daí foi em 1963. Foi quando a minha avó completou há mais de 5 anos, né? Porque esses negócios de mais de 5 anos é do tempo da minha avó. Porque no tempo da minha avó, por exemplo, em 1963, ela era criança quando lançou essas tiras da Turma da Mônica, né? Inclusive, imagina só se a gente voltasse na época em que os avós eram criança. Aí era todo preto e branco naquela época. Já pensou se voltar
Já pensou se voltar à época? Já imaginou isso, gente? Imagina só, né? Porque olha só essas tiras da Turma da Mônica, como era antigamente. Porque antigamente essas tiras era muito bom. Inclusive a Mônica e o Cebolinha eram diferentes. Nos anos 60 eles eram tão diferentes até nos anos 70, né? E no ano de 1980, depois disso, a Turma da Mônica, elas estavam todas mudadas. E depois disso, atualmente, a Turma da Mônica, elas estão todas mudadas e estão fazendo sucesso no mundo com ao passar dos anos. E eu vou aproveitar e falar sobre os personagens da Turma da Mônica que foi no esquecimento. Mas antes de começar esse vídeo, a pedido de vocês se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho de notificações que está aparecendo aqui embaixo. Ó, vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? É só vocês clicar no sininho de notificações e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, né? Como eu falei aquela vez, naqueles vídeos, vocês não podem perder um vídeo novo, né? E de vez em quando eu vou trazer novidades aqui do canal, né? Porque de vez em quando eu quero para fazer uma novidade. E é bom que de vez em quando eu vou trazer novidade e também os projetos que eu vou lançar em breve, né? Porque em breve talvez eu vou lançar uns projetos. Mas agora eu vou aproveitar e falar sobre os personagens da Turma da Mônica, né? E outra coisa, me segue no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, né? E o nome do meu Instagram é @tavinhogostoso. Só que muito em breve eu vou lançar um novo negócio no meu Instagram, que talvez vai se chamar Tavinho Oficial 3. Tavinho Oficial 3, né? Porque talvez o Oficial 3 eu vou lançar no meu Instagram, que se chama Tavinho Oficial 3. E esse é o Instagram que eu vou lançar em breve, chamado Tavinho Oficial 3. E eu vou pedir pra minha mãe fazer esse Instagram, né? Porque se os meus outros Instagrams tiver com probleminha, ou seja, se aquele meu Instagram, que é esse que eu estou falando, Tavinho Gostoso, tiver com um probleminha, eu vou pedir pra minha mãe fazer um outro Instagram, né? Eu vou pedir pra minha mãe fazer um outro Instagram, mas é isso. Eu vou deixar o meu Instagram por enquanto nos comentários. E deixa aqui nos comentários sobre o meu Instagram também. Porque lá no meu Instagram eu vou postar um monte de fotos, né? Na verdade vai ser minha mãe, né? Porque de vez em quando a minha mãe tem que postar as fotos no meu Instagram. Porque lá no meu Instagram eu vou postar muitas fotos que na verdade vai ser minha mãe, né? Porque inclusive vocês que são os meus inscritos e como são os meus fãs também, vocês vão seguir no meu Instagram, que é @tavinhogostoso. Link na descrição. Mas enquanto isso, vamos começar então esse vídeo.
E para começar, vamos falar primeiramente sobre os livros da Turma da Mônica, né? Bom, anos depois, na década de 1970, 80 e 90, eles lançaram até as tiras dos livros da Turma da Mônica. Por exemplo, esse livro da Turma da Mônica, que ela é Segurando com Sansão, foi criada em 1975 e esse foi criado em 1978, o ano que meu pai nasceu, e esse do Cascão, ele é de 2001, quer dizer, ele é de... não sei o que é, mas deixa aqui nos comentários. Por exemplo, esses gibis da Turma da Mônica, eles têm muita coisa também pra ler esses livros, porque tem cada pessoa que fica lendo esses livros pra colocar em prática. Mas vocês já ouviram falar daqueles personagens da Turma da Mônica que estavam no esquecimento? Pois é, esses personagens da Turma da Mônica, eles estavam no esquecimento, né, por muito tempo. Como por exemplo, Nicodemo e também outros personagens que eu vou falar também. Mas primeiramente vamos começar pelo Nicodemo, né? Porque vocês lembram que há muito tempo atrás, ou seja, há 2 anos atrás, em 2022, ou seja, 3 anos, né? Ainda vai fazer 3 anos. Então, em 2022 eu fiz um vídeo chamado A Verdadeira História do Nicodemo, onde eu contava a história do Nicodemo e eu apresentei até as tiras do Nicodemo, né? Porque vocês lembram, né? E vocês nunca podem esquecer disso. Porque fazia tempo que eu não gravava nenhum desses vídeos falando sobre os personagens da Turma da Mônica. Só que em 2022, há quase 3 anos atrás, eu fiz um vídeo explicando sobre a verdadeira história do Nicodemo. Inclusive esse vídeo aqui que tá quase chegando a marca de algumas visualizações, né? E logo esse vídeo vai virar até um meme na internet, né? Eu explicando a verdadeira história do Nicodemo, que inclusive eu vou falar dele agora mesmo. Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês o Nicodemo. Vamos começar pelo Nicodemo. Então, por falar em Nicodemo, vocês lembram que eu expliquei sobre esse personagem da Turma da Mônica que tava até no esquecimento, né? Ou seja, foi o primeiro personagem da Turma da Mônica, né? Porque o primeiro personagem da Turma da Mônica é mais e nada menos que o Nicodemo, né? Inclusive nas tiras do Jornal da Tarde de São Paulo, né? Aonde nessas tiras aparece o Nicodemo. Opa. Eu esqueci que não é o Nicodemo. Esse que é o Nicodemo. Então, o personagem Nicodemo, ele nessas tiras, ele
ele encontra uma criança e visita ela num orfanato, né? Que na verdade não é um orfanato, né? Na verdade é uma loja que vende bombom, né? Porque vocês lembram que naquele vídeo eu expliquei sobre o orfanato, que é um lugar que tem um monte de crianças que não tem papai nem mamãe? Pois é, mas é que naquele vídeo eu não sabia que era uma loja, né? Por exemplo, é uma loja, né? É uma loja de doces em que o Nicodemo, ele dá um negócio pra criança chamado bombom de licor, né? Só que quando o menino vai dar... Só que quando o Nicodemo vai dar bombom de licor pra criança, ela acaba ficando bêbada, né? Ela acaba ficando bêbada. Porque parece até que ela bebeu, né? Parece até que ela bebeu alguma coisa. Por exemplo, ela bebeu vinho. Ou seja, eu não sei muito bem. Se eu não me engano, eu acho que esses negócios de beber coisa que não presta, parece até que ela bebeu bebida alcoólica, né? Por isso que essa criança, ela ficou bêbada, né? Inclusive, essas tiras do Nicodemo, ela foi feita em 1966, né? Há muitos anos atrás. Porque ele foi criado pelo Maurício de Souza. Esse personagem foi criado pelo Maurício de Souza e o Maurício de Souza, ele desenhou até um personagem, né, chamado Nicodemo. Porque o Maurício de Souza, ele também, como ele era criador do Nicodemo, ele era papai também do Nicodemo também. Ele era papai. Só que o Nicodemo, como eu falei naquele vídeo, ele saiu do jornal e foi para a Folha da Tarde, né? Porque faz tempo que eu não falava isso pra vocês, mas inclusive naquele vídeo eu tava falando sobre personagem, porque eu falava também sobre outras coisas, né? Que fazia tempo que eu não falava nenhum personagem também. Inclusive, esse personagem, por exemplo, o Nicodemo, quando ele saiu do jornal, ele foi acabando para o esquecimento. Só que o Nicodemo, ele estava tendo muitos relatos. Sobre esses relatos em que a turma da Mônica tinha contato com o Nicodemo nas tiras do Jornal da Tarde. E essas tiras, elas estavam dando uma notícia para as pessoas do Brasil, da América, da Alemanha, do Japão, da Coreia do Sul e muitas outras coisas, né? Ou até mesmo, principalmente de Israel, né? Só que esses países tinha até problemas com a população da negócio. E agora, já que eu falei sobre o Nicodemo, agora eu vou falar sobre o Niquinho, né? Niquinho, que é um personagem da Turma da Mônica que também estava no esquecimento. Ou seja, ele era parecido com a Mônica, né? Esse personagem, Niquinho, é como se fosse um nome sugestivo também para as outras pessoas do mundo, né?
Inclusive o Niquinho, ele também era um personagem da Turma da Mônica. Ou seja, na verdade, o nome Niquinho, na verdade, eu vou chamar ele de Nicolas, né? Porque eu lembro de uma música da Aline Barros chamado A Dança do Niquinho, né? Aonde tinha uma animação do filho da Aline Barros, que o desenhista desenhou o filho. Só que era tipo o Niquinho, né? Que era um Nicolas pequeno. E por falar em Niquinho, eu vou chamar esse personagem da Turma da Mônica de Nicolas, né? A gente pode chamar ele de Nicolas. Se eu quiser, eu posso chamar ele de Nicolas, né? Porque com certeza eu posso chamar ele de Nicolas para qualquer momento. E depois disso, né? O Niquinho, ele foi até no esquecimento. E esse personagem, ele foi lançado em 1968. Ou seja, 2 anos depois que eles lançaram o Nicodemo, né? 2 anos depois que o Maurício de Souza lançou o Nicodemo. Só que esse personagem, chamado Niquinho, ele também fazia as mesmas coisas que o Nicodemo. Ou seja, ele não fazia não. Só que o Nicodemo, ele era tipo um personagem mal influência. E esse personagem, Niquinho, ele também era definitivo para muitas outras coisas, né? Só que esse nome, Niquinho, na verdade, o Maurício de Souza, eu acho que por aí o Maurício de Souza chamava o Niquinho de Nicolas, né? Porque o apelido de Nicolas, né? É Nick, né? Inclusive eu já expliquei no vídeo sobre a história do Nicodemo, em que o apelido de Nico é Nicolau. E agora esse personagem que eu estou falando, né? Sobre o Niquinho da Turma da Mônica, é um nome de Nicolas, né? Como eu posso explicar para vocês. E também eu posso explicar também sobre o apelido, né, de Nicolas. Porque o apelido de Nicolas, como eu já falei naquele vídeo, é Nick, né? Nick. Inclusive, por falar em Nick, sabia que a minha prima, a Lara, ela tem um cachorro chamado Nick. Ela tem um cachorro chamado Nick. Só que naquele dia eu chamei o cachorro da Lara de Nicolas, né? Porque Nicolas, ou seja, Nick, é um apelido, né? Nick é apelido de Nicolas. Inclusive, por falar em Nicolas, eu lembro que no ano passado eu visitei um amigo que ele é de São Paulo e ele mora especialmente aqui no meu apartamento. O nome dele é Nicolas. Só que a minha irmã e eu, a gente chamou ele de Nick porque era um apelido. E esse personagem era tipo uma coisa. Só que inclusive o Nicolas ia até participar também de uma série, né? Aquela série que eu lancei em 2021, porque já faz 4 anos que eu lancei aquela série. E o nome da série, como eu já falei aquela vez, é As Aventuras de Otávio e João, né? O Nicolas ia participar da série As Aventuras de Otávio e João. Ou seja, ia participar da temporada 3 das Aventuras de Otávio e João em 2024. Só que não deu, porque o Nicolas ele teve que voltar para São Paulo, porque ele é de São Paulo, né?
ele é de um estado chamado São Paulo. Ou seja, ele é de São Paulo, lá de Minas Gerais. Só que o São Paulo de Minas Gerais, ele fica lá pertinho de lá. Só que ele fica 8 horas de distância daqui do Rio de Janeiro também. Mas agora, voltando ao assunto, esse personagem, Niquinho da Turma da Mônica, ele também é um personagem que foi no esquecimento, né? Como eu já falei naquela hora, o Nicolas, ele tava no esquecimento. Ou seja, o Niquinho, né? Porque, inclusive, esse Niquinho aí que eu estou falando, ele tava no esquecimento, né? Porque esse Niquinho no esquecimento, ele foi até um momento chegando até lá. Por causa daqueles momentos em que o Niquinho, ele tava opcionado a ver com muitas outras coisas, né? Só que aí, gente, uma sacanagem que eu percebi é que esse personagem da Turma da Mônica, né? Como eu já falei, Niquinho, ele tava no esquecimento. Só que aí ele também foi pra Folha da Tarde, né? Inclusive, a partir de 1970, ou seja, 2 anos depois que o Maurício de Souza lançou esse personagem, Niquinho, a partir de 1970, o Maurício de Souza, ele tava lançando uns projetos para levar para algumas pessoas para poder ganhar dinheiro. Ou seja, era tipo uma pessoa que tava querendo ganhar dinheiro para muitas outras pessoas. Só que as pessoas estavam meio chocadas por causa desse nome Niquinho, né? Porque o Niquinho, ele acabou indo também para a Folha da Tarde, né? Como eu falei no começo de eu explicar sobre o Nicodemo, e também outras coisas também que eu também explicava para vocês. Inclusive, eu expliquei também outras coisas além desses personagens, e também outras coisas, né? Porque essas coisas que eu consigo explicar é também outras coisinhas, né? Já que também era tipo umas coisas. Só que era tipo uma coisa que também eu expliquei essas coisas aqui sobre esse negócio também. Mas agora que eu expliquei sobre o Nicodemo, agora eu vou explicar o terceiro personagem, que esse personagem, eu não sei qual é o nome dele, mas deixa eu aumentar aqui o volume, só para o cara saber o nome dele. Pera aí. Apesar da aparência, não é um fantasma, e sim o Mingão, um antigo personagem da época das tirinhas dos jornais do Cebolinha. Então, esse cara aí que tá falando, gente, o nome era Bingão, né? Ou seja, uma mistura de Magali com pessoa gorda. Porque o Bingão, ele era gordinho, né? Ou seja, um personagem gordinho que era tipo um fantasma. Era uma Magali fantasiada de fantasma. Ou seja, parece até a Magali fantasiada de gorda. Porque a Magali era magrinha. Inclusive o Cebolinha, na época das tirinhas, ele explicava pro Bingão sobre o papel, né? Que ele ia explicar para as outras pessoas sobre essa história.
E também tem até outras histórias que inclusive eu expliquei aqui pra vocês, aqui no canal, sobre as tirinhas da Turma da Mônica. Mas esse personagem, o Bingão, ele era um personagem gordinho, atrapalhava muitas coisas e também fazia muitas coisinhas comuns, né? Só que o Bingão, ele era tipo um personagem feito pro Maurício de Souza. Depois disso, o Bingão, ele fez algumas perguntas para as pessoas que tinha até ponto de interrogação, né? Que é aquele onde as pessoas fazem pergunta. E o Bingão, logo depois disso, ele tive que ir para um país chamado Portugal, né? Que é aquele país que é onde é uma mistura de Brasil com língua portuguesa. E muitas outras coisas que pode explicar também. Só que o Bingão, ele tava no esquecimento. Agora, continuando nosso passeio pelo limbo, vamos falar de um personagem que acabou indo parar nesse lugar sem nem sequer ter aparecido, e que no caso é mais um antigo amigo do Cebolinha da época das tirinhas, o Garotão. Então, gente, o menino da Turma da Mônica, o quarto personagem que foi no esquecimento, chamado o Garotão, né? Em que o Garotão, na verdade, era um personagem que não mostrava o rosto, só mostrava as pernas e o pé, né? Porque o Garotão, ele era tipo um personagem nas tirinhas que foi até umas tirinhas definitivas, né? Porque as tirinhas eram muito parecidas, né? Como na época. Só que na época das tirinhas, o Garotão, ele era muito atrapalhado e fazia muitas confusões, né? Inclusive, anos depois, no dia 8 de setembro de 1990, o Maurício de Souza fez a outra tirinha que era já um livro de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica e era colorido, né? Como naquela época era preto e branco, já como no tempo atual era colorido. E aonde nessa história o Cebolinha fala sobre o Garotão, só que o Cascão, ele acha isso muito estranho, né? E acaba brigando com o Cebolinha. Só que o Garotão, ele acaba pisando no pé, ou seja, pisando na Mônica e no Cebolinha, ou seja, pisando na Mônica e no Cascão. E aí o Garotão, ele tinha uns pés muito grandes e acabou indo pro limbo dos quadrinhos, né? Que é um lugar que é onde a gente não procura mais. Só que agora, como eu já falei sobre o Garotão, agora eu vou explicar outro personagem, que é mais e nada menos que esse aqui, né? Que é o Rinaldinho, o personagem da Turma da Mônica. Só que o Rinaldinho, eu lembro que eu vi um episódio chamado Como Atravessar a Sala, aonde o Rinaldinho fez as aparições, só que o Cebolinha chamava ele de Ronaldo, que na verdade era Lonaldo, porque o Cebolinha falou errado. E o nome dele era Ronaldinho. A gente pode chamar ele de Ronaldinho se quiser. Só que esse personagem, ele era o namorado da Mônica e antes dele trocar pelo Fabinho Boa Pinta, que era mais nada menos que o Ricardinho. O Ricardinho, ele era tipo uma coisa que não explicava sobre outras coisas também. Só que o Rinaldinho,
que era um personagem antes de ser trocado pelo Fabinho Boapinta, que era o Rinaldinho, quer dizer, o Ricardinho. Ele na verdade era um personagem em homenagem ao Rinaldo Flambada, que era um trabalhador que trabalhava na empresa. Ele trabalhava na empresa que de vez em quando ele trabalhava para conseguir dinheiro. E logo depois ele também estava no esquecimento e não tinha nenhuma escolha. E agora eu vou falar sobre o sexto personagem da Turma da Mônica, que na verdade é um cachorro, né? Você quer almoçar ou é mais tarde? Daqui a pouco. Então, gente, como eu tava dizendo, eu vou falar sobre o sexto personagem da Turma da Mônica, que na verdade é um cachorro, e o nome do personagem, né, é o Napoleão, né, que foi antes do Monicão, né, que é aquele cachorro da Turma da Mônica, só que o nome dele é Napoleão. Porque o Napoleão era um cachorro muito sapeca, que ele fazia muitas confusões enquanto acompanhava a Mônica em todas essas aventuras. Ou seja, ele era parecido com o Clifford, que era um personagem também, tipo é como se fosse um personagem também da Turma da Mônica, só que era tipo o Clifford, né, em outras coisas, que o Napoleão ele fazia outras coisas também. Só que o Napoleão ele também fazia outras coisas que ele acompanhava também a Mônica em todas essas aventuras, até acompanhar em outros lugares. E outra coisa que eu posso explicar é sobre essas tirinhas também, né, aonde tinha essas tirinhas. Inclusive em 1974 eles fizeram essa história da Turma da Mônica chamado Napoleão, aonde a Mônica dá comida pro Napoleão e ensina a ele fazer exercício, praticar esporte e fazer um monte de coisa também, para poder praticar muito esporte. Só que nessa história o Cebolinha acha isso muito estranho e acaba começando a rir, dando palhaçada e dando uma risaiada. Até porque a Mônica descobre que o Cebolinha tá achando engraçado e acaba ficando furiosa. Só que a Mônica, ela acaba dando isso pro Napoleão, só que a Mônica, ela acaba dando de engraçado. Tanto que o Napoleão foi até pelo livro dos quadrinhos também. E depois disso, o Monicão, ele apareceu, né? Ou seja, foi lá nos anos 90 que o Monicão apareceu. E agora, o sétimo personagem que eu vou falar é sobre o Salsinha, né? Que é o personagem da Turma da Mônica, em que também estava no esquecimento. O Salsinha, na verdade, ele era um bebê. Aonde o Salsinha, ele era um irmãozinho do Cebolinha, que o Cebolinha, ele explicava pra mãe dele sobre o Salsinha, que também explicava outras coisas, mas também explicava também outras coisas pra ele, tanto que eles precisavam dando algumas coisas. E aí depois disso, o Salsinha, ele foi pelo esquecimento também, e foi pelo limbo dos quadrinhos. Tanto que o Salsinha, ele também foi esquecido.
E, inclusive, tem um episódio da Turma da Mônica exibido em 2004, onde tem um episódio chamado Irmão Cascão, onde o Cebolinha fala que tem a sorte de ter um irmãozinho ou não, né? Onde ele se sente tão sozinho. E agora eu vou falar sobre outro personagem também que a maioria das pessoas já conhece, né? O nome desse personagem é o Tommy, o personagem da Turma da Mônica que também estava no esquecimento. O nome desse personagem é Tommy. E o Tommy, ele também era um personagem e ele acompanhava o seu primo em todas essas aventuras e acompanhava também outras coisas, né? Quando ele chorava e fazia muitas coisas também. Só que inclusive nessa história aqui da Turma da Mônica, o Tommy, ele sempre chorava enquanto o primo dele falava algumas coisas pra ele. Só que o Tommy, ele ficava mais triste ainda e explicava outras coisas pro primo dele. Só que aí depois o Tommy, ele achou isso muito estranho e acabou sendo definitivo e promovido para algumas coisas, né? E inclusive a Turma da Mônica tinha até contato com alguma coisa. Inclusive esse outro personagem da Turma da Mônica é mais e nada menos que a Tina, né? Só que a Tina era um pouco parecida com o Tommy. E aí, depois, tinha um outro personagem também, que é mais e nada menos que o Bola Bola, né? O Bola Bola, um personagem da Turma da Mônica que também estava no esquecimento. Só que esse personagem, na verdade, mano, ele era tipo um personagem. Cara, eu simplesmente tava precisando falar sobre o Bola Bola, que também era um personagem que também tava no esquecimento. Inclusive tem essa história aqui, onde o Bola Bola explica alguma coisa pro seu amigo, só que ele explica como é que ele tá se exercitando, só que ele acha isso meio estranho. Inclusive, essa ideia muito estranha que ele consegue exercitar, tanto que ele consegue alguma coisa pra inclusive dar. E depois disso, o Bola Bola também foi pro um lugar chamado o Limbo dos Quadrinhos. E também tem outro personagem que os últimos personagens que eu vou falar é sobre o Zé, né? O Zé Caixinhada. O Zé Caixinhada. O Zé Caixinhada, ele também era um personagem da Turma da Mônica. Inclusive ele também foi pro Limbo dos Quadrinhos. E também temos a Coitada. E por último, a Débora, né? Ou seja, já a gente vai falar dela. Só que, inclusive, essa personagem da Turma da Mônica, ela também era uma personagem comum. E ela fazia um monte de coisa pra fazer também algumas coisas também. E por último, né? É a Débora, né? Da Turma da Mônica. E a Débora, na verdade, ela era uma menina de olho fechado, que na verdade ela era uma coreana. Ela era uma sul-coreana de olho fechado, né? Porque tem alguns coreanos com olho fechado, né? Inclusive a Débora era tipo uma personagem também da Turma da Mônica. Só que eu acho isso muito burro, né? Porque se eu fazer isso, eu vou botar esse meme. Quer ver esse meme? Olha aqui que eu vou botar, ó. Não,
Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Tá vendo só? É esse meme que eu tô tentando botar mesmo, né? Sobre esse meme que esse é burro, cara, que loucura. E inclusive esse personagem Débora era uma coreana ridícula, onde a Débora ela apareceu na histórias em quadrinhos também da Turma da Mônica, só que ela apareceu uma única vez e depois nunca mais, né, que ela participou. E também a Débora, ela nunca mais participou depois disso. Então foi isso, galera. Espero muito que tenham gostado de falar sobre de eu falar sobre os personagens da Turma da Mônica. E se vocês gostaram desse vídeo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Que deu muito trabalho para fazer esse vídeo, eu sei, mas é isso, tá? E se vocês quiserem ver mais vídeos assim como esse, deixa o seu like e se inscreva-se aqui no canal, né? E lembrando que mais tarde eu vou trazer mais vídeos mais como esse que vocês acabaram de ver, tá? Então a gente se vê mais tarde no próximo vídeo. E o próximo vídeo que eu vou postar é Pocoyo erra a conta de matemática e fica de castigo, tá? Pocoyo erra a conta de matemática e fica de castigo, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, muito obrigado por ter assistido, tá? Porque deu muito trabalho pra fazer, eu sei, mas é isso, tá? Então é isso. Então, beijo e até o próximo vídeo. Até mais, tchau!